na Secretaria de Obras do Estado, eu faço projeto estrutural, laudos estruturais, então conheci a Fez quando ela foi minha estagiária, né? E aí, fala um pouquinho de ti agora. E faz doutorado atualmente na URGS. Faço doutorado. Eu sou a Fernanda, eu estudei na URGS, me formei em Engenharia Civil em 2019, final de 2019, início de 2020. Também comecei na área de estrutura, trabalhando como estagiária da Júlia. Hoje eu atuo como calculista estrutural na Simon Engenharia, empresa aqui de Porto Alegre de cálculo estrutural, há 1 ano e meio, mais ou menos. Isso. E aí, nós duas juntas, em 2020, a gente resolveu criar, então, o Drops de Engenharia, que era uma página de Instagram que muita gente criou durante a pandemia também, né? Onde a gente compartilha um pouco do que a gente aprende, do que a gente sabe, da nosso dia a dia de trabalho, né? Agora ele está um pouco mais parado por causa das demandas de trabalho e de estudo, então, mas tem bastante conteúdo lá, quem quiser acessar pode dar uma olhadinha. Bastante coisa. E aí a gente foi convidado, então, hoje para falar sobre projeto estrutural, né? Então, um pouco para vocês. A gente vai começar falando um pouco sobre sobre o que é as fases, e depois a gente vai passar um pouco mais para essa parte da prática, né? Então, a gente começa um projeto estrutural com a concepção dele, né? E a concepção, então, ela é a primeira etapa, é quando a gente começa a alocar os pilares, a posicionar as vigas, a entender quais são os níveis da estrutura, onde é que vai estar posicionada essa estrutura que a gente está construindo, né? Que a gente está projetando. E essa concepção estrutural, ela tem 4 pilares importantes, né? Então, a gente, quando faz um projeto estrutural, a gente busca levar as cargas de uma estrutura até o solo da melhor forma possível, da forma mais eficiente possível. E a gente vai citar aqui alguns pilares que são importantes nessa hora de conceber uma estrutura. Há quem diga que essa fase da concepção é talvez a mais importante, né? Que o engenheiro tem que ser mais incisivo, porque é a parte de entender o comportamento estrutural, tu pensar na estrutura, pensar como ela está se comportando, pensar como tu quer que ela se comporte. Então, é a fase de pensar como vai funcionar daí para frente. Então, a gente tem 4 pilarezinhos que são muito importantes nessa concepção estrutural, que vão auxiliar a estrutura que ela funcione bem, que ela se aplique aquilo que ela foi projetada, né? Então, o primeiro é a segurança, né? Então, o mais importante, talvez, é que a nossa estrutura ela tenha resistência suficiente para aguentar as solicitações que vão atuar sobre ela, né? Então, as ações verticais, as ações horizontais, ações verticais de peso próprio, ação vertical, por exemplo, das pessoas que vão ocupar, dos equipamentos, né? E horizontais, como vento, desaprumo. Então, obviamente, uma das coisas mais importantes é que a estrutura seja segura o suficiente para resistir a essas ações, né? Que vão atuar sobre ela. E tudo isso é regido por norma, né? Essa parte de segurança é regida pelo estado limite último da norma. Isso. Um outro fator é a funcionalidade, né? Então, esse seria o segundo pilar. O que seria a funcionalidade? A gente vai lançar uma estrutura pensando que ela seja segura, mas ela precisa também não interferir na funcionalidade, nas funções daquela estrutura. Então, a gente não pode lançar um pilar que prejudique uma abertura, que fique no meio de uma janela, que diminua uma porta ou que reduza uma circulação. Por exemplo, pode não estar numa porta, mas eu posso ter lançado um pilar que vai reduzir um corredor, que era importante para a saída de emergência, né? Então, toda essa questão da funcionalidade também é importante. Não adianta eu ter uma estrutura segura, mas encher de pilares de uma forma que eu não consiga colocar uma garagem, né? Então, eu não vou poder fazer a circulação dos veículos na garagem, né? Então, tem essa questão de manter a estrutura funcional. Do produto final. Isso, para que os usuários não sejam incomodados pela estrutura. O terceiro pilar, então, é a economia. A gente precisa também, quando concebe uma estrutura, pensar nessa questão de custos de execução, né? Então, a mesma coisa que eu falei de colocar muitos pilares antes, se aplica também ao custo, né? Eu posso ter uma estrutura super segura com vários pilares, várias vigas, e isso elevar muito o custo da minha edificação.
Então, a economia ela precisa ser levada em conta já desde o início da concepção. Essa questão de economicidade é muito relevante, principalmente para empresas que trabalham com isso constantemente, né? Se tu vai construir uma casa, esse custo talvez não seja tão importante, um produto único, mas quando tu constrói vários produtos, quanto mais a gente economiza na estrutura, mais importante é esse fator, né? Tem o projeto ser competitivo até no mercado, né? Exatamente. Porque fazer um projeto cheio de pilar superdimensionado, como a Júlia falou, é fácil, mas o mercado busca a estrutura mais econômica, mais com vãos grandes, enfim, mais ampla possível. E aí, o último pilar, então, da concepção estrutural seria a estética, né? A gente tem que fazer para que a estrutura seja segura, com que ela seja funcional e econômica, mas a gente nunca pode esquecer da questão estética, né? Ninguém quer ter no meio da sua sala um pilar, ou ninguém que, às vezes, hoje em dia, as pessoas buscam muito vãos grandes, e a concepção estética arquitetônica é muito importante na hora da concepção estrutural. A gente busca sempre, num projeto, atender a arquitetura, né? Então, quem comanda no início é a arquitetura, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas a princípio a nossa ideia é sempre embutir pilar em parede, embutir viga em parede ou embaixo do forro, né? Então que a gente não prejudique essa estética concebida pelo projeto arquitetônico. A ideia é a estrutura estar escondida, né? Quanto menos a estrutura for perceptível, melhor está o projeto, teoricamente. Exatamente. São os 4 pilares que a gente começa falando deles para entender assim, o que é buscado num projeto estrutural lá no início, né? Quando a gente faz uma concepção, são esses 4 pilares que a gente tem que lembrar lá no comecinho. Bom, aí a gente se forma, sai da faculdade, gostou de estruturas e quer começar a trabalhar com isso, talvez estagiou, e aí a gente fecha o primeiro projeto estrutural. Aconteceu isso comigo, até estagiei na área de estrutura, chegou um momento que resolvi, então vou vender projeto, vou fazer meu primeiro projeto estrutural. E aí, nessa hora, chega a dúvida, por onde eu começo? Porque antes, como estagiário, enfim, tu recebe tudo prontinho, né? Tu só faz o que te pede. É tudo mais encaminhado, né? Quando tu é estagiário, geralmente tem alguém que já recebe a documentação e só já te diz o que tem que fazer, né? Então, exatamente. Quando na posição de engenheiro, tu tem que pensar desde o início. Isso. Então, por onde eu começo? Num primeiro momento, uma coisa importante é a definição do escopo. Inclusive, para fechar contrato, enfim, o que tu vai vender? Tu vai ser responsável pelo cálculo só da superestrutura? Tu vai ser responsável pelo cálculo das fundações? Tu vai incluir memorial de cálculo, memorial descritivo? Hoje em dia que BIM está cada vez ganhando mais espaço, tu vai fornecer um modelo BIM para compatibilização das outras disciplinas, enfim, tu vai fornecer um modelo 3D. Se for estrutura metálica, tu vai vender só até o projeto básico, que o projeto básico da metálica é muito parecido com o projeto executivo do concreto, ou tu vai vender o executivo, que já inclui montagem, enfim, das peças. Tu vai incluir no teu contrato algum tipo de acompanhamento de obra, pós-obra. Tudo isso é importante tu definir no início para depois não ter problema. Por que é importante definir isso? Porque depois, se não foi definido isso no escopo com o cliente, depois ele vai pedir para te fazer fundações e vai dizer, não, mas fundações eu não sei fazer, ou fundações eu não estava incluído, vou cobrar mais por isso. E aí, se isso não estiver bem acertadinho lá no início, acaba tendo um trabalho extra ou um desgaste com o cliente, né? Ou você vai ter que trabalhar mais pelo custo que foi definido antes, ou acabar dizendo que não vai fazer aquilo e vai criar uma relação ruim com o teu cliente, né? Assim como o acompanhamento da obra, se tu vai fazer alterações durante a obra ou se tu só vai entregar o projeto e depois eles fazem as adaptações necessárias. Então, tudo isso tem que estar definido lá no escopo, no início do projeto. Inclusive ali em acompanhamento de obra, tem gente que, por exemplo, vende visitas, acompanhamento de algumas fases. Então, tudo isso é importante que seja definido. E aí, então, tu tem que receber alguns documentos para começar, né? Não vai começar do zero. Os primeiros documentos que tu tem que receber para começar são sondagem, se tu for projetista de fundações, e o projeto arquitetônico. Com base nisso, tu consegue começar a desenvolver o projeto estrutural. Uma questão importante que é importante pensar desde o início do projeto é onde que tá sendo feito esse projeto. É numa capital, é numa cidade com bastante disponibilidade de tecnologia, de material, ou é numa cidade mais afastada que eu não posso aplicar algumas tecnologias, teria que trazer de uma cidade muito distante.
que resistência do concreto eu consigo chegar, se vai ser concreto virado na obra, se vai ser usinado. Então, é importante entender todo esse contexto quando tu vai começar, para te propor uma solução que nem é viável na cidade, por exemplo. Por exemplo, a gente não pode propor uma laje nervurada em algum lugar onde não exista ninguém para disponibilizar isso, né? Disponibilizar as formas, disponibilizar a mão de obra, ou um concreto protendido, onde a tecnologia não exista e tem que vir de fora, né? Então, isso acaba onerando muito o projeto. Até é possível, se o cliente estiver disposto a custear esse transporte de tecnologia, no caso, mas, em geral, não é essa a realidade, né? Em geral, a gente busca sempre adequar o sistema construtivo escolhido aos materiais e tecnologias que estão disponíveis naquela região. Tu também não vai, por exemplo, pedir um concreto de 80 megapascais num concreto que tu sabe que vai ser virado na obra, que não tem muito controle tecnológico. Então, é importante entender todo esse cenário. E aí, vamos falar um pouco das fases do projeto estrutural. Tu começou o projeto, tu começou a trabalhar nele, ele geralmente é dividido em fases. Isso varia um pouco de empresa para empresa, enfim, mas ele geralmente é dividido no estudo preliminar, o anteprojeto ou projeto básico, que varia a nomenclatura dependendo da pessoa, e o projeto executivo. A gente vai falar um pouquinho o que abrange cada fase, o que entra em cada fase. Principalmente de edificações maiores e com outros projetistas, com arquitetônico, projetista de sanitário, quando tem todos esses outros projetistas envolvidos, é importante ter isso bem delimitado. Pode ser também uma forma de cobrança dividida por fase, então... E essa divisão, às vezes, pode parecer teórica do ponto de vista de quem está vendo. Elas não iam falar da prática, estão falando de fases do projeto estrutural, mas por mais que ela pareça teórica, ela é muito prática, porque cada uma dessas fases tem um tipo de entrega, né? Então, cada uma dessas fases vai ter um resultado, e a gente vai falar um pouquinho desses resultados depois. Então, é importante que a gente conheça cada um desses momentos para saber o que deve ser entregue e não acabar, não, só vou entregar tudo quando estiver tudo pronto, e aí tu acaba atrasando ou tendo retrabalho, né? Porque cada uma dessas fases tem a sua importância ao longo do ciclo do projeto. Então, o primeiro momento é o estudo preliminar. É o momento que tu recebeu o projeto arquitetônico, recebeu a sondagem e tu faz um primeiro lançamento estrutural sobre aquela estrutura. Tu vai propor um sistema construtivo, tu vai lançar os pilares sobre essa arquitetura, tu vai definir se tu vai usar a laje maciça, a laje nervurada. Tu vai fazer um lançamento preliminar para propor, para entregar para o arquitetônico, para o cliente, com quantitativos, para ver se a proposta, como tu está começando o trabalho, é alinhada com a expectativa deles. Nessa fase, às vezes, são feitos estudos de viabilidade, por exemplo, será que é mais barato eu fazer essa obra em alvenaria estrutural ou concreto armado? Nessa fase, muitas vezes, são desenvolvidos estudos nesse sentido para te escolher que rumo vai tomar o projeto. Ou dar as alternativas para o cliente e para o arquiteto, né? Então, nesse estudo preliminar, a gente descobre também se o projeto arquitetônico ele está viável ou não, né? Então, é nessa hora que tu recebe o arquitetônico, olha para ele e diz assim, não, isso aqui não dá, entendeu? Vou precisar colocar uns pilares a mais, ou vou precisar fazer alguma coisa diferente aqui. Então, e aí é nesse primeiro momento em que tu vê onde é que tu tá entrando ali, qual vai ser o teu escopo final do trabalho, né? E aí tu começa a propor essas alterações, ou enfim, tu faz esse primeiro detalhamento, né? Então, nessa fase, geralmente são metidas plantas baixas básicas, assim, com baixo nível de detalhamento, uma planta baixa, assim, com lançamento, pilar, viga e laje, muitas vezes não é nem cotado, é mais por questão de quantitativos e conceito estrutural. É mais um lançamento para concepção, não vai nenhum detalhe muito específico. A segunda fase é o projeto básico ou anteprojeto. Essa é a fase com mais idas e vindas no projeto, é a fase de definição. É a fase em que o produto dessa fase é para ser um modelo estrutural definido, sem alterações. Então, é a hora que, tudo bem, entregamos o estudo preliminar, foi definido o sistema construtivo, foi definidas as questões básicas, a gente começa a arredondar o projeto. Então, a gente vai fazer um lançamento mais otimizado, começar a pensar mais na estrutura, compatibilizar com a arquitetura, e aí, nesse momento, a gente faz entregas parciais. A gente envia para a arquitetura para eles olharem, a gente vai colocar a estrutura dentro da arquitetura, né? E vai enviar para eles avaliarem, pedirem
mudanças, alterações, é a fase de ida e vinda para te alinhar o projeto. Nessa hora que a gente vê, por exemplo, não, eu precisava colocar um pilar aqui, será que eu tenho como deslocar essa janela um pouco para o lado? Aí o arquitetônico vai dizer, não tenho, preciso que essa janela fique aqui, ou sim, posso deslocar. Então, esse momento do projeto básico é que acontece essa interação, e aí termina esse projeto básico, esse anteprojeto, com essa estrutura em acordo, né? Em acordo com o projetista arquitetônico, com o projetista estrutural e, eventualmente, com o cliente, se ele estiver participando dessas escolhas também. Nessa fase também tem definição de níveis, que às vezes ainda estão em aberto, é definição de todos os detalhes da estrutura, rebaixos, rebaixo que tu vai ter que colocar na área externa para impermeabilização, definição dos materiais, para que tudo esteja certinho e abrangido no teu modelo. Então, é a parte que tem entregas parciais, que também são plantas baixas, essas um pouco mais detalhadas, geralmente já tem cortes, cotas. Quando é vendido o modelo 3D, modelo BIM, a gente já costuma entregar esse modelo para que a arquitetura consiga casar no modelo deles e visualizar. Mas, enfim, é uma planta baixa mais detalhada, não é em nível executivo, que a gente vai explicar depois, mas já tem cortes, detalhes para que seja suficiente para entender a estrutura e compatibilizar com a arquitetura. Quando nós não somos projetistas de fundações, nesse momento também, quando começa a ficar o modelo de cálculo fechado, é enviado locação e cargas para as fundações para que eles comecem a trabalhar também. E quando somos nós, isso anda simultaneamente. Então, nessa fase do anteprojeto, a gente já tem as cargas, né? Porque já está definida a estrutura, o tamanho dela, né? As dimensões, a geometria. Então, a gente já tem as cargas das fundações. Então, se não for executado pelo próprio projetista, esse trabalho de projeto e fundações ele já pode ser feito concomitante à próxima etapa, né? Então, o projetista de fundações ele já tem as cargas e já pode começar a fazer esse projeto de fundações para que não atrase também a entrega. Lá a gente costuma enviar e às vezes depende do projeto, o anteprojeto acaba sendo uma fase bem longa, porque é bastante discussão para arredondamento da estrutura, muda de ideia. Se já tiver sido enviada essa locação e carga, se tiver alteração, tem que ser revisado. É nessa fase que é feita toda essa troca. E aí, a gente fala também dos projetos complementares. A gente até agora falou de estrutura, de arquitetura, e onde é que entra um projeto hidrossanitário, elétrico, em que momento que isso entra no projeto? Geralmente é no anteprojeto, no escritório que eu trabalho costuma ser assim, a gente envia essa planta baixa e modelo, produto mais definidos, produto do anteprojeto, para os projetistas dos projetos complementares, para que em cima disso eles desenvolvam os projetos dele. Tudo isso é visando que, antes de entrar na fase executiva, a gente já tenha todos os projetos definidos e já tenha as furações definidas, porque para o executivo é só para detalhar as peças. Teoricamente, já teria que ter todas as furações previstas. Então, a gente sabe, né, quem entende da teoria, que não se deveria furar elementos estruturais sem uma prévia aprovação do engenheiro estrutural, né? Então, não é o que acontece muitas vezes na prática, mas um bom projeto, a boa prática de projeto, pede que sejam entregues, então, todo o hidrossanitário, todo o elétrico, para que esses furos que vão ser necessários na estrutura já sejam previstos e reforçados, se for necessário, né? Então, aí a hora do projeto executivo, que é a próxima fase, a gente já tem essas determinações já prontas, né? E já é possível fazer um executivo mais completo. E a gente chega, enfim, no projeto executivo, que é o projeto liberado para obra, enfim, para começar a executar. Então, teoricamente, quando a gente muda de fase em projeto para executivo, já era para ter toda a estrutura definida, validada e compatibilizada, já com furações. A gente sabe que, na verdade, não é sempre isso que ocorre. Muitas vezes a gente entrega o executivo e furações vêm no segundo momento, tem alguma alteração pontual, mas, enfim, a ideia é que quando entra em executivo já tenha tudo sido discutido, tudo sido validado e se trata só do detalhamento dos elementos. Então, é nessa fase do projeto que vai ser entregue o detalhamento de armadura, o detalhamento das formas, né? Então, todo o detalhamento, todo o material que vai ser utilizado, qual vai ser o concreto, resistência, modo de elasticidade, qual vai ser a armadura. Então,
todos os quantitativos já finalizados é entregue nesse projeto executivo. Então, as pranchas vão ter muitas notas, vão ter muitas observações. É para que alguém pegue esse projeto e consiga executar, né? Por isso o nome dele é projeto executivo. Isso, é tudo que tu precisa ter de informação na obra tem que estar nessas pranchas. Então, tem muitos cortes, tem notas, tem detalhes, tem, como a Ju falou, todas as informações dos materiais que a gente especifica, cortes de toda a parte mais diferentes assim da estrutura que a gente precisa uma atenção especial, tem que colocar um corte. Tudo que precisa para auxiliar na obra, a gente coloca nessa fase, nas plantas baixas, e detalha todas as armaduras dos elementos. Também nessa hora, se for acordado lá no escopo que vai ter um memorial de cálculo, um memorial descritivo, também é nessa hora que esse memorial ele é elaborado, né? Então, a gente vai dizer como foi feita essa concepção, o que foi considerado no projeto, e aí essa é uma parte do texto, né, que é entregue para os clientes, enfim, para quem contratou o projeto, é nessa fase que ele é feito também. Então, é a parte final do projeto, ele sai pronto para entrega. E aí muita gente nos pergunta, então, quais são os softwares que a gente usa, ou softwares que são usados para um projeto estrutural, né? Então, majoritariamente, o projeto ele é elaborado através de softwares comerciais. Então, por que a gente colocou ali o majoritariamente? Porque, paralelo aos softwares comerciais, a gente usa Excel, né? Então, o bom e velho Excel, todo mundo aqui deve saber que ele é bem importante durante a faculdade, e a gente continua usando muita coisa, até muitas tabelas que são elaboradas durante a faculdade, a gente continua usando depois, é uma parte que a teoria se alia à prática um pouco. Então, algumas coisas a gente até dimensiona à mão, com auxílio das tabelas, então tem o bom e velho F-Tool também, que quem já está nos mais avançados da metade do curso para frente já conhece o F-Tool, provavelmente. Então, a gente usa alguns softwares paralelos, mas a maior parte, em geral, ele é feito por softwares comerciais. E quais são esses softwares comerciais, então? Tem o TQS, que é um software brasileiro, né? Então, o TQS acho que é um dos mais conhecidos e utilizados por grandes escritórios aqui no Brasil. É um software muito completo, muito bom de dimensionar, assim, os relatórios deles são muito bons. Ele faz muitas análises, tu tem autonomia para selecionar muitos critérios, enfim, tu consegue fazer muita análise. Isso, ele é bem configurável, né? Tu consegue configurar para as tuas necessidades o software. Isso. Aí um outro também bem conhecido é o Eberic, né? Um software da AutoQI. Ele é muito utilizado principalmente não só, mas muito utilizado principalmente por recém-formados, né? Por questão do custo. Eu acho que, segundo nossas pesquisas, ele tem um custo um pouco mais baixo que os outros. O TQS, ele é bem caro. Então, tu pegar um programa do TQS bem completinho, assim, com todos os... É quase inviável, né? Um escritório grande consegue. Então, o Eberic tem essa questão do custo bem forte nele, e não posso dizer se ele é bom ou ruim, porque nunca utilizei o Eberic, né? Tu já usou, Fê? Não. Já usei, mas bem básico. Eu também fiz alguns lançamentos, mas não tenho autonomia para falar mais sobre ele. E aí, um terceiro, que talvez acho que seja um pouco menos falado por aqui, é o CIPECAD, né? Então, é um software que eu utilizo no meu trabalho. Ele é um software espanhol da Múltiplos, desenvolvedora Múltiplos. E ele também, assim como o TQS, ele é bem completo, né? Ele é mais carinho também que o Eberic, mas acho que ele é mais em conta do que o TQS. E ele trabalha com elementos finitos, né? Então, acho que entre os outros softwares, é o único que trabalha com elementos finitos, até onde eu sei. O TQS permite tu escolher, ele tem modelo de cálculo, modelo de pórtico e grelha, modelo com elementos discretizados, então o TQS permite tu escolher a forma, dependendo do que tu tá projetando, como tu quer que ele calcule. Mas aí o TQS, quando tu coloca ele quanto mais discretizada a malha dele, né, quanto menorzinha a malha dele, mais ele demora para processar, né, o CIPECAD, como ele já é em elementos finitos, ele já está acostumado com esse processo. O CIPECAD tem, particularmente, eu acho uma interface um pouco mais fácil de mexer, assim, dado de entrada, e eu já trabalhei com os dois, trabalhei com o CIPECAD, com a Júlia e com o TQS, eu trabalho atualmente. Eu acho que o TQS faz mais análises, o TQS te dá mais autonomia para mexer, tu entende mais tudo que está sendo feito. Então, mas são ambos, imagino que o Eberic também seja, só não vamos falar dele porque a gente não conhece.
Mas são todos os três, são softwares bem interessantes, assim, para quem quer projetar estruturas com o auxílio de um software, né? O que é altamente recomendado nas situações atuais. Então, a gente vai falar um pouquinho como funciona, então, o procedimento de um lançamento dentro de um software, né? Aqui a gente pegou o CPCAD para dar um exemplo, mas o TQS funciona mais ou menos parecido. Claro que não é um curso de software, tá? Então, não vamos entrar no mérito de como faz cada coisa, só para explicar mais ou menos o passo a passo do lançamento dentro de um software comercial, né? Então, por onde a gente começa? Então, a gente geralmente começa pela inserção do DWG, né? Então, a gente pega lá o arquitetônico que foi enviado, a gente faz uma limpa nele. Então, tiramos as instalações, tiramos os móveis, tiramos cota, tudo que possa atrapalhar nosso visual, e a gente deixa o que é mais importante, né? Então, a gente deixa paredes, deixa as aberturas, eventualmente a gente pode deixar as diferenças de nível para já ter essa informação dentro do estrutural, né? Mas a gente deixa ele bem mais limpo para botar dentro do programa de estruturas. A gente chama esse DWG limpo dentro do programa de estruturas de máscara estrutural. Então, ele vai servir de base, né? Ele vai ser onde a gente vai projetar em cima dele. Aí, o segundo passo, então, é definir as cotas dos pavimentos, né? Os níveis que cada pavimento vai ter. Então, quantos pavimentos são, quais são os níveis, as diferenças de níveis entre eles. E essas cotas, elas são medidas de laje a laje. Então, não é o pé direito da arquitetura, que é do topo da laje até o fundo da laje de cima, né? Ou até o forro. A gente sempre pega a dimensão do topo da laje de baixo ao topo da laje de cima. Isso acaba dando muito problema, às vezes, essa observação, que tem pessoas que não percebem isso e acabam colocando nessa cota ali, nessa altura, o pé direito, né? E o pé direito é uma medida interna. Essa cota da estrutura, ela tem que levar em conta também a espessura da laje. Depois a gente faz o lançamento dos pilares, então a gente já está com a máscara estrutural ali pronta para a gente saber onde vão ficar esses pilares. A gente define as dimensões desses pilares, qual a direção deles, se vai ser na horizontal, na vertical, onde é que vai ser o início deles, então vai começar na fundação e vai até o último pavimento, ou vai parar no meio, né? Então a gente faz essas definições e insere os pilares nas plantas baixas que a gente colocou ali, no DWG que foi inserido. A partir dessa inserção, a gente já tem um primeiro 3D, assim, então alguma coisa já aparece ali no modelo em 3 dimensões, então a gente já sabe mais ou menos onde é que ficaram os pilares, embora não tenha uma amarração entre eles ainda. Daí, depois de lançados os pilares, a gente lança as vigas, né? Geralmente a gente vai definir o tipo de viga, então elas pode ser uma viga normal, uma viga invertida, uma viga embutida na laje, né? Então, ali no CPCAD a gente vê que tem várias opções, viga em T, né? Então, a gente escolhe qual tipo de viga que vai ser utilizado, insere a largura, a altura, né? As dimensões, e aí coloca ela dentro do modelo também. Essa inserção pode ser através dos pilares, né? Então, tu pega o pilar onde ela vai começar e o pilar onde vai terminar, ou pode ser através da máscara de WG também. Entre os pilares fica mais fácil quando é um projeto comportado, quando os pilares são alinhados e tal. Num projeto de arquitetura, geralmente é um pouco mais complicado. Então quando as vigas, por exemplo, não estão de pilar a pilar, daí tu bota ali o DWG, né? E aí tu consegue ver o desenho arquitetônico para inserir as vigas. Uma coisa que eu acho diferente no TQS, questão de modelagem, é que no TQS tu consegue, além de selecionar o tipo da viga, se ela é direta, invertida, viga faixa, que é quando ela é da espessura da laje, tu consegue fazer algumas escolhas de modelo. Se tu quer que ela seja calculada como viga faixa, se ela vai ser uma viga de transição, tu consegue fazer algumas alterações de modelo que ela já... O TQS geralmente ele tem mais edições, assim, que tu consegue mudar mais coisas dentro dele. Isso. E também depois articular as vigas se forem necessários para o melhor comportamento da estrutura. Não sei como isso também dá para fazer. E aí aqui é um exemplo de uma viga sendo inserida, né? Então ela está sendo levada de um pilar até o outro pilar.
mas também pode ser através do desenho, né? Onde eu não tenha pilares, eu preciso inserir a viga, eu vou ter o DWG embaixo e ele tem aquele mesma questão do AutoCAD lá, que ele encontra um ponto final, um ponto de meio, né? Uma interseção entre linhas. Então, ele consegue identificar as linhas para lançar essas vigas. Uma coisa que é importante, onde posicionar essas vigas? Eu preciso posicionar a viga embaixo de todas as paredes? Isso é uma coisa que, às vezes, não é tão clara, explicada. No pavimento, no térreo, no pavimento baldrame, onde não tem laje, tem só contrapiso, é necessário que sejam colocadas vigas abaixo de todas as paredes para que não tenha problema de patologia, para que não tenha deformação e não venha a fissurar a alvenaria. Já em pavimentos superiores não é necessário, pode nascer parede sobre laje, desde que tenha sido considerada a carga certinho. Daí a carga da parede tem que ser lançada sobre a laje e a deformação da laje tem que ser avaliada para que não exceda o máximo para ter uma alvenaria em cima, né? Tudo isso para garantir que não tenha patologia, tudo isso é questão de estado limite de serviço, de desempenho, né? É claro que se o pavimento térreo ele for calculado, tiver o piso dele calculado como uma laje, o que é muito raro de acontecer, aí sim a gente pode colocar paredes em cima. Em que situações isso ocorre? Quando tem um desnível muito grande, aí tu calcula o térreo como laje ao invés de aterrar, ou aquele aterro tu não vai confiar na resistência daquele aterro, então tu usa uma laje. Ou quando o solo é muito ruim, aí tu prefere usar laje do que o contrapiso pode afundar, enfim. Mas é muito raro que isso aconteça. Geralmente a gente usa no térreo só o contrapiso e por isso a gente precisa de viga embaixo de todas as paredes. Vigas baldrame. As baldrames. Aí quando a gente lança as vigas e elas se encontram, elas fecham um plano, né? E aí quando elas fecham um plano, a gente vê esse sinalzinho ali de um ponto de interrogação no CIPECAD. Eu não me lembro como é que é no TQS, se aparece alguma coisa. Fica um X. Fica um X. Então, nesse momento que a gente viu que fechou esse plano, a gente pode atribuir as lajes, né? Então, a gente define qual vai ser o tipo de laje, vai ser maciça, vai ser nervurada, vai ser pré-moldada, a altura, se vai ter algum desnível, então ela vai estar um pouco mais abaixo, um pouco mais para cima, e aí a gente atribui essas lajes ao plano. Então, e as cargas das lajes, né? As cargas também são definidas. Isso varia de software. No TQS é definido nessa hora, no CIPECAD não é, né? Isso é uma vantagem, na minha opinião, do TQS, porque no mesmo pavimento tem vários tipos de ambientes, né? E conforme a gente tem na norma, cada ambiente tem a sua carga. Então, tu consegue, para cada laje, definir a sua carga. No CIPECAD, acho que é uma entrada única, né? No CIPECAD, até coloquei isso depois, acho, na parte de cargas. No CIPECAD, tu define uma carga para o pavimento inteiro. Então, se tu tem diferentes usos naquele mesmo pavimento, tu tem que atribuir a menor das cargas e adicionar nas outras. Cargas adicionais. Né? Então, tem que adicionar manualmente, assim. Então, no TQS tem essa diferença. Na hora de inserir a laje, tu já define as cargas. E no CIPECAD, não. Tu só define a parte da geometria dela. E aí, além de atribuir a laje aos planos, a gente também pode excluir eles, né? Então, aqui é um exemplo de ali na parte no plano de cima foi inserida uma laje maciça, e na parte de baixo, então, não vai ter laje, é um vão, e aí foi só excluído esse plano, né? Então, ali é um lugar, fica esse X ali, é um lugar onde não vai ter nenhuma laje. Aí, com as vigas, os pilares e as lajes lançadas, a gente já tem, então, um modelinho em 3 dimensões que já dá uma ideia de como é que vai ficar essa estrutura no final. Por que eu falo uma ideia? Porque depois que tu lançou a primeira vez, ele não tá um projeto pronto já, né? Tu só fez um primeiro lançamento, um lançamento prévio. Então, pode ser que ainda tenha alterações, posições de pilares, dimensões de viga que sejam alteradas ao longo do projeto. Mas tu já vai ter uma primeira ideia de como é que vai ficar o modelo em 3 dimensões. E uma dúvida, às vezes, com que seção eu lanço? Com pilar 50 por 50, 20 por 20. Para isso que serve o pré-dimensionamento que a gente aprende na faculdade, enfim, um dimensionamento rápido para te ter uma noção inicial e depois essa estrutura é otimizada, mas só para te não lançar uma coisa totalmente fora. Isso. E profissionais que não fazem pré-dimensionamento, eles geralmente lançam com uma dimensão um pouco menor, e aí vai aumentando conforme a necessidade. Mas o certo, o ideal, é fazer o pré-dimensionamento para já ter uma noção. E é importante tu entender, né, nesse momento, o comportamento da estrutura, a carga está indo de onde para onde, para te pensar na estrutura, ver se ela está se comportando como tu quer, posicionar os pilares
virados para onde tu quer, onde precisa maior inércia. Então, é importante não só lançar ali, não só pilotar o software, tu entender e fazer essa estrutura se comportar como tu quer que ela se comporte. Exatamente. E essa parte do modelo 3D, de ter um modelo 3D, não só por ele ser bonitinho, mas ele é muito fundamental para que tu consiga enxergar erros, né? Então, assim como hoje a gente vê o BIM sendo muito importante nessa fase de tu perceber o que não vai funcionar na prática, né? Que a arquitetura não tinha isso antes dos modelos 3D, a gente consegue na estrutura já ir vendo, assim, tu lança uma viga, tu dá uma olhada, ah, não, essa viga vai terminar num lugar que não devia terminar, então eu vou ter que lançar de outra forma. No né? TQS então, até tu consegue deixar duas janelas ao mesmo tempo, ter o modelador estrutural e o 3D, e conforme tu mexe, tu vê, então se tu vê se uma viga tá no nível diferente, tá chegando num nível mais alto que a outra, enfim, tu consegue ou se tu errou um pilar, não, esse pilar era para começar só no segundo pavimento, e ele tá começando no térreo, então tu consegue visualizar isso de uma forma melhor do que em duas dimensões. E aí, então, a partir do lançamento de vigas, lajes, pilares, a gente começa a inserir as cargas. Então, a gente insere cargas de paredes, cargas de equipamentos que não tenham sido considerados na laje inicial lá, ações de vento, né? Então, como eu coloquei aqui o que eu falei antes, né? No CIPECAD, as ações superficiais das lajes, elas são atribuídas aos pavimentos, então qualquer ação extra, por exemplo, um ar-condicionado que vai ter numa laje só, tu tem que lançar separado, como a Fê explicou no TQS. É por ambiente. Por laje. Por laje, isso. Eu lanço carga de dormitório na laje que vai ser dormitório. Carga de escritório, eu consigo fazer bem essa separação. Isso. E até no TQS, mesmo sendo assim, a gente vai ter, por exemplo, um reservatório, ele precisa ser lançado onde ele fica posicionado, né? Ou na pior situação da laje, se não souber onde ele vai ser posicionado. Então, vai ter que adicionar algumas ações superficiais localizadas também. E carga de alvenaria, que é importante, por isso que é importante tu já saber quais tipos de bloco vão ser usado, qual é o pé direito, enfim, todas essas definições. Daí aqui um exemplinho que a gente adiciona carga de vento também, né? Então, define as características do vento para aquela região. E é aqui um modelo já com algumas cargas lançadas sobre as vigas e ali bem embaixo dá para ver que tem uma carga lançada sobre laje também, né? Então, quando tem alguma carga específica em um ponto específico, a gente lança separada essa carga. E aí, a partir, então, de todos esses lançamentos, viga, pilar, laje, cargas, a gente consegue rodar o programa, como a gente chama, né? Então, a gente faz o primeiro processamento. O primeiro processamento, geralmente, ele vem com alguns erros, com algumas inconsistências, né? Então, eu até deixei esse primeiro aqui, que tá bem erradinho, para vocês verem que vem algumas informações, alguns avisos que o programa dá. Ele faz as verificações de norma, ele dimensiona os elementos e emite aqueles avisos sobre os resultados. No TQS, eles são divididos em erros graves, médios e leves. Os erros médios e leves geralmente são só para te dar uma atenção. Foi lançada uma viga sem carga em cima. Realmente não tem carga em cima? E aí os erros graves são erros de estabilidade, geralmente. E uma coisa a gente estava até comentando antes, que é uma diferença do CIPECAD para o TQS. O CIPECAD já aponta como erro uma flecha excessiva, que é uma deformação excessiva no elemento. O TQS não, essa análise do estado limite de serviço de deformações tem que ser verificada à parte, ele não aparece como um erro grave comum. O CIPECAD ele só não verifica as flechas das lajes, né? Então, as deformações das lajes a gente tem que ver a partir dos resultados que ele libera, né? Então, ele diz quanto está deformando e é o profissional que vai ver se aquilo ali é aceitável ou não. Conforme os limites da norma. Então, a partir do processamento ali, da parte do dimensionamento feito pelo programa, a gente faz os ajustes do modelo, então arruma o que tem que ser arrumado, muda pilar de lugar, ou muda a posição, a direção do pilar, rotaciona, muda a seção de viga, se for necessário, e faz o refinamento dos detalhamentos. Então, a gente altera armaduras, conforme a gente acha que vai ficar ou mais fácil na montagem, ou mais econômico, né? Então, faz esse refinamento final do modelo. No TQS, no escritório que eu trabalho, a gente costuma ter uma sequência de verificações. Primeiro, a gente verifica as deformações. Geralmente, se tiver alguma deformação muito alta, tem elemento não passando. Então, primeiro a gente verifica as deformações dos elementos na grelha. Depois, a gente verifica o pórtico, que é um modelo 3D de elementos por barras. Nele, tu consegue ver se a estrutura está se comportando como tu imaginou.
Depois disso, a gente processa pilar, vê se todos os pilares estão passando, e daí ajusta isso. E depois os elementos vigas e lajes, e daí faz alterações pontuais. E daí isso vira uma sequência, né? Até tu fazer o modelo tá funcionando completamente, tá redondo. A parte de lançar ali, viga, pilar, laje, eu acho muito legal, sinceramente. Quando começa essa parte de ajustar o modelo, a gente tem vontade de morrer, geralmente, porque tu ajusta e muda. E não ajuda. E aí tu acerta de um lado, daí estraga no outro. Aí o negócio tava passando antes, daí tu roda de novo, não passa mais. Eu gosto dessa parte. Tu gosta, meu Deus, por favor. Enfim, todo mundo tem seus gostos, né? Então essa é a parte que a gente ajusta, edita as armaduras, né? Então quem acha que é só lançar tudo no software e depois mandar para as pranchas, não é bem assim, né? A gente tem todo esse procedimento de ajustar, de mudar a armadura, de deixar ele ou mais bem detalhado ou mais exequível, né? E uma coisa que é importante, é importante ter a participação do engenheiro nesse momento, porque muitas vezes tu lançou de um jeito, principalmente esses projetos mais complexos, e o software não entendeu da forma como tu quis que entendesse. Uma viga que era para estar se apoiando na outra, acontece o contrário. E aí isso não funciona. Então é importante tu ver o que está acontecendo ali na estrutura, estar se comportando como tem que ser, se o software está entendendo o que tu quer. Porque pode aparecer um detalhamento errado, pode. O software sozinho não é engenheiro. Dá uns bugs assim que tu fica... É importante ter essa análise crítica se o projeto está como tu pensa. E aí, por fim, então, após a validação do modelo, né, quando tudo começa a funcionar do jeito que tu previu, e a gente editou já as armaduras, então a gente gera as pranchas do projeto, então, que vai ser a parte de entrega, né? Aqui é um projeto bem pequenininho, então ele coube todo numa prancha só, mas geralmente isso demanda muitas pranchas, 50 pranchas, 100 pranchas, dependendo do tamanho do projeto, né? Então... Isso é um exemplo de projeto executivo, né? Isso, com todos os detalhamentos e informações. Agora a gente vai falar um pouquinho, a gente até agora falou sobre a prática do trabalho. A prática do trabalho, mas num cenário um pouco ideal, como é lançamento numa arquitetura regular, isso sem muitas dificuldades. E daí a gente chega é assim que a gente geralmente aprende na faculdade. Nos trabalhos a gente pega uma estrutura otimizada, quadradinha. Se der sorte na vida prática, tu acha uns desses também. Mas na prática geralmente tem muito mais desafios, são estruturas mais complexas. Tu na faculdade aprendeu, é fácil lançar pilar, é só botar ali aqui, não sei o quê. Daí tu se depara com um projeto arquitetônico que quase não tem espaço para pilar. Onde é que agora eu coloco? Então, na teoria, a gente tem sempre edificações que estão em qualquer lugar no terreno, elas não têm nenhuma interferência, elas são idealizadas. Os projetos são padronizados e simplificados, quadradinhos, às vezes não tem nem... não vai ter escada porque simplificamos, enfim... Tu não integra tudo, calcula a escada separado, não é tudo junto no mesmo modelo. Então, na teoria, a gente tem algumas coisas que são muito mais simples de pensar do que depois na prática, né? Na prática, a gente tem reformas, ampliações, obras na divisa, então tu tem que fazer um pilar de divisa, plantas complexas, vãos enormes, enfim, vários desafios que a gente vai mencionar alguns agora. E aí toda essa teoria, essa diferença entre a teoria e a prática acaba gerando uma insegurança quando a gente pega os nossos primeiros projetos, porque tu pensa, não, eu estudei bastante na faculdade, eu aprendi bem isso, eu sabia fazer as coisas que me foram ensinadas, só que tu pega um projeto na prática e aí tu não sabe muito bem o que fazer com ele, porque ele tem coisas que tu não via antes, né, naquela teoria. Isso gera uma insegurança muito grande. A gente citou como uma primeira dificuldade encontrada é quando é vendida uma ideia ao cliente, apresentado um projeto conceitual muito lindo e muito com vãos grandes, enfim, um projeto muito idealizado, mas que, como eu falei, a gente sabe que na realidade do projeto, no cenário que ele está, enfim, com o custo que está destinado para ele, aquilo não é possível. E aí o cliente comprou aquela ideia, gostou, achou muito bonito aquela concepção sem nenhum pilar, e na verdade, quando tu vai colocar a estrutura, não é bem assim, não foi designado um espaço suficiente para a estrutura. Essa é uma dificuldade. Isso acontece quando são previstos vãos exagerados sem ter espaço para colocar, para esconder a estrutura.
quando é feita uma solução sem pensar nos outros projetos, em projetos complementares, não tem shaft, não pensa em descida de tubulação, não pensa em desnível, e aí tudo encaixa certinho. Na hora que tu vai colocar todos esses projetos, tu não consegue atender ao produto vendido lá no início arquitetônico bonito. E nesse momento o engenheiro estrutural, às vezes, ele passa pelo mauzão, assim, da história, né? Então, nossa, a pessoa que concebeu o arquitetônico, pode ser um arquiteto, às vezes é um engenheiro, ele pensou numa coisa que ficou linda, e o cliente adorou, e aí vai o engenheiro estrutural lá dizer, não tem como, vou ter que botar um pilar aqui no meio, né? Então, e na maioria das vezes não é nem que não é possível, né? Na engenharia, a maioria das coisas são possíveis. Mas o custo, ou aquela questão de disponibilidade de material também, como a gente comentou antes, às vezes tu conseguiria colocar uma laje protendida, mas tu não vai poder porque naquela região não tem essa tecnologia. Então, ou o cliente não tem dinheiro suficiente para pagar por uma laje protendida, né? Então, tem essas questões de realidade que a gente acaba, às vezes, dando um banho de água fria no cliente, né? Isso é muito chato. E, às vezes, até é questão de limite normativo, assim. A gente tem limites por norma de espessura de laje, né? E, às vezes, o projeto conceitual lá do início não pensa nisso, né? Não tem esse espaço para a estrutura. Isso é uma dificuldade bem grande encontrada. Uma segunda dificuldade é a transição de pilares. O que acontece principalmente em projeto de casa e prédios do primeiro pavimento, do tipo para baixo, assim, na parte ali de embasamento, garagem, acontece que a gente geralmente não tem uma prumada entre paredes. Não é a parede do pavimento de baixo alinhada com o pavimento de cima. Isso acontece também quando tem garagem embaixo, então precisa de um vão muito grande, e o pilar vai começar a partir do segundo pavimento, né? Então a gente vai ter uma transição que dificulta também o projeto estrutural. E aí tu, às vezes, lança o pilar, como a Ju mostrou, tu lança lá no térreo, quando tu sobe para o segundo pavimento, o pilar tá no meio do quarto, o pilar tá no meio do banheiro. E aí, para isso, existe a solução é transitar pilares, que é fazer pilares nascer no segundo pavimento, em vez de nascer na fundação. Então esse pilar, ele nasce em cima de uma viga, né? Você coloca uma viga e o pilar no segundo pavimento, ele nasce em cima dela, ele não nasce na fundação, não tá no solo diretamente. Então o pilar morre aqui e aqui nasce outro um pouco do lado. Mas isso exige essa viga precisa ser alta, essa viga precisa ter a rigidez suficiente para nascer um pilar em cima dela que vai uma ter carga concentrada, né? Então tu precisa, se for necessário transições, tu precisa ter um espaço para a estrutura para conseguir fazer isso. Isso é uma das dificuldades. Além do espaço que tu precisa, a estrutura geralmente fica muito mais onerosa, né? Vai muito mais armadura, ela fica muito mais robusta, né? Então é uma dificuldade que às vezes deixa o engenheiro de cabelo em pé, porque tu pensa, eu queria só levar esse pilar até lá em cima, e tu não pode, passa no meio de um banheiro, passa no meio de uma janela, e aí tu fica naquela angústia de ter que fazer uma transição, né? Acontece em projetos de um pavimento para outro não ter um pilar que continue. Principalmente quando tem isso que a gente falou de garagem para E aí tu vai para a obra, o pessoal que está executando a obra também fica achando que o engenheiro é louco, né? Por que colocou toda essa armadura? Mas é uma questão realmente da concepção arquitetônica, né? Da necessidade de funcionalidade da edificação, como a gente falou lá no início. Então, a gente precisa de espaço para garagem, a gente precisa que aquela planta seja daquele jeito para que tenha quartos suficientes, banheiros suficientes, enfim. Às vezes é uma questão até econômica, né? Tu precisa vender mais garagem, tu não pode tirar uma vaga de garagem que a gente sabe que custa caro. Isso. Então tu tem que atender essas coisas e é uma das dificuldades que a gente quebra a cabeça para resolver. Furações não compatibilizadas, é isso que a gente falou lá atrás também, que é importante que agora com as ferramentas em BIM isso é mais fácil, mas que a gente, antes da estrutura ser executada, antes de a gente detalhar elas, a gente receba todas as furações que essa estrutura vai ter para que seja reforçado e previsto. Ou alterado também, né? Porque muitas vezes pode ser que o hidrossanitário esteja prevendo muitas tubulações na mesma direção e uma viga vai ficar excessivamente furada. Então, vai necessitar de reforço, ou a gente consegue fazer uma compatibilização de mudar a posição daquelas tubulações. A gente até tem um padrão de furos, que a gente tem as piores e melhores posições para colocar furos que a gente costuma enviar para os projetistas.
E aí, geralmente, eles nos enviam as furações e a gente avalia. Ó, esse furo é possível passar aqui. Esse furo não é possível. Esse tu tem como deslocar? Tem como diminuir? Então, a gente precisa receber isso para fazer essa análise. E são coisas que a gente dificilmente lembra lá no início, né, da profissão, que vai ter que considerar isso, né? Então, eu nunca vi essa questão na faculdade. A gente até vê, assim, como é a teoria de furar a viga, né? Mas não a prática de ter vários furos numa mesma viga, ou vários furos numa mesma laje. E no escritório, isso é uma das coisas que demanda muito tempo, porque tem vigas que a gente tem muitos furos e tem que calcular um por um, analisar, reforçar, não é tão simples. Às vezes, na pior posição da viga. Um quarto item a gente colocou são os materiais não definidos previamente. Como a Ju mostrou, tu tem que definir todas as cargas do teu modelo de cálculo. Então, tu precisa saber se as paredes vão ser de bloco de concreto, se vão ser de alvenaria. Tu precisa saber se aquilo vai ter uma biblioteca ou um banheiro. Então, ter tudo isso no início do projeto também é fundamental. E muitas vezes essa definição ela acaba não acontecendo, né? Então, o arquiteto, quem projetou o arquitetônico, ele define ali uma espessura de parede em planta baixa, mas ele não sabe exatamente qual vai ser a espessura do tijolo, qual é a espessura do reboco, né? Então, e aí tu fica com essa indefinição e acaba levando, às vezes, para o projeto estrutural, né? Então, o uso dos ambientes tem que estar bem definido, previsão das cargas e de equipamentos, ar-condicionado também, às vezes a gente vai precisar ter essas definições já no projeto. Como quinta dificuldade, a gente colocou estruturas muito esbeltas, entra lá na primeira, que a gente já começou a falar, mas muitas vezes o projeto gostaria que os pilares fossem muito menores do que podem ser, e a gente tem limites normativos para atender para o pilar não ficar muito esbelto, não pode ficar um pilar muito fininho, muito alto. Então, às vezes, não vai ser possível embutir um pilar numa parede ou embutir a viga na parede de forma que ela não apareça, né? Ou a gente aumenta a parede, ou a gente... Os blocos têm geralmente 19 ou 14 centímetros, então o limite normativo para pilares é 19 centímetros, que conseguiria ficar embutido numa parede com um bloco de 19. A norma até permite fazer pilar com 14 centímetros, mas desde que sejam majoradas as cargas, é uma condição especial, e menos que isso a norma não permite. Então, é outra coisa que tem que ser entendida, que menos que isso a gente não tem como fazer. E aí, por fim, então, a gente tem é o fim, acho, né? A dificuldade de convencer o cliente a fazer sondagem. Então, a gente sai da faculdade entendendo que, obviamente, é necessário fazer sondagem. Mas aí tu vai vender um projeto e diz, não, eu preciso da sondagem, e o cliente ele não quer fazer, então ele acha que aquilo é um custo desnecessário, que é muito elevado, né? Então, geralmente, nessa fase de projeto, tudo é caro para o cliente, né? Então, pagar R$2.000 um projeto, mas, sei lá, uma sondagem, ele acha tudo muito caro, né? Ele espera gastar tudo isso, mas no final, com os acabamentos, com a parte de imóveis, né? Então, tudo lá no início é muito custoso para o cliente, então é difícil convencê-lo ele de que não dá para fazer a fundação igual a do vizinho, porque no vizinho pode ser que não tenha uma diferença de solo como tem no teu, então é bem complicada essa questão do convencimento do cliente. E às vezes acaba sendo uma economia não tão inteligente, porque se tu economizar não fazendo soldagem, tu vai ter que superdimensionar a tua fundação, tu vai ter que considerar o pior solo possível. Talvez o que tu economizaria em material na tua solução com a sondagem seja maior do que o valor do próprio ensaio. Então, o projetista, nesse momento, ele fica com as duas opções, ou ele superdimensiona, né, as fundações, ele usa o pior solo, como a Fê falou, ou então ele recusa o trabalho, né? Então, são as duas opções que ficam na mão do projetista, caso ele não consiga convencer o cliente a fazer sondagem. Agora, para finalizar, a gente só vai dar uma pincelada, que hoje em dia está muito mais utilizado o BIM. Como é que funciona essa interface? Eu uso o TQS lá no escritório, como eu falei, para a questão de modelo de cálculo e detalhamento dos elementos. Para planta baixa, para modelo 3D, a gente usa o Revit. E daí, como funciona? Eu tenho que lançar nos dois? Isso que a gente vai mostrar agora. A gente faz um lançamento estrutural, está com o modelo de cálculo pronto, como a Ju mostrou da mesma forma no CPCAD, e aí existe uma ferramenta que tu consegue exportar um arquivo no formato TQR, e tu consegue importar esse arquivo no Revit, e ele já vem com todas as informações que tu quiser,
O modelo BIM já vem com todas as informações, um modelo tridimensional é que tu pode mexer nele. E aí a gente costuma trabalhar com plantas baixas no Revit, que são mais detalhadas. Essa é uma facilidade do TQS, da conversa do TQS com o Revit, né? Mas é óbvio que quase todos os programas conseguem conversar com o BIM, só que daí com o formato IFC, né? Que o formato IFC ele não é editável, então tu vai passar lá para o Revit, mas tu não vai conseguir mudar nada naquela estrutura, né? E o mudar, às vezes, é muito importante, porque detalhes, uma viga em L, alguma coisa diferente, tu, às vezes, não modela exatamente. Daí, esses detalhes a gente faz no Revit, no modelo tridimensional, por isso que as plantas baixas são detalhadas lá. Aí é só um passo a passo rapidinho aqui, como é que funciona essa exportação. No próprio TQS, ali na barra ferramentas, existe uma exportar, Revit, exporta um TQR, e aí no Revit tu abre um documento em branco e tu consegue, tem um plugin que tu instala do TQS e daí tu consegue importar o TQS. TQR, isso. E aí abre essa aba tu pode escolher como tu quer importar. Se tu quer importar níveis, se tu quer importar por elemento, se não, por exemplo, vigas que tem continuidade, tu pode escolher se ele importa quebrado ou não, os pilares. Enfim, tu escolhe as configurações e vai importar, ele demora um tempinho e vai gerar o modelo. Esse é um exemplo aí de modelo em 3D. O TQS também permite tu colocar cores para os desníveis, aí dá para ver que ficou meio ruim a imagem, mas a planta é bem colorida. É um negócio bem visual, que tu consegue ver onde tem desnível, tu consegue alterar todo o que fazer os detalhamentos mais finos, enfim, e gerar plantas baixas bem completas. Além de poder compatibilizar com os outros projetos. Isso, aí no Revit a gente consegue linkar o modelo arquitetônico, o modelo hidrossanitário, todos os modelos em um e ver as interferências. Então já estouramos, acho, nosso tempo. A gente agradece pela oportunidade de falar para vocês. Esperamos que tenha sido útil, proveitoso, que a gente tenha conseguido passar alguma coisa da prática para quem está assistindo. Muito obrigada. Estamos abertos a perguntas. Então é isso, meninas. Fica o convite aí para quem quiser fazer perguntas, se quiserem abrir o microfone ou então perguntarem no chat. Eu tenho uma pergunta. Foi bastante falado assim sobre a relação no projetista estrutural com o projeto arquitetônico, né? Daí eu queria ver com vocês como é que é essa relação, né? Justamente qual é a nossa autonomia, assim, como engenheiro estrutural, para alterar o projeto arquitetônico, como que é essa conversa que a gente tem com a arquitetura para chegar ao produto final, assim. Normalmente quem rege o projeto é o projeto arquitetônico, né? A gente tenta de todas as formas se enquadrar nele, porque ele é o produto, ele é o que o cliente vê, é o que é bonito, então a gente tenta de todas as formas. E o arquiteto, ele tenta dar o melhor para o cliente, né? Então a gente busca sempre tentar, dentro do possível, atender o arquitetônico. E aí a conversa vai depender muito da abertura do arquiteto, né? Então tem arquitetos que são super abertos a essas alterações, eles entendem que a gente precisa mudar algumas coisas para que se torne execuível o projeto, e outros nem tanto. E às vezes acontecem umas trocas bem positivas. Por exemplo, eu preciso deslocar esse pilar, eu preciso colocar um pilar aqui. Aí o arquiteto, aqui não. E aí o arquiteto diz, mas eu posso, para te ajudar também, mudar essa parede, daí tu coloca aqui. Não pode ser como uma alternativa. Então, essa troca é bem importante, porque é interesse dos dois arredondar o projeto, né? A gente tenta ter o menor impacto, mas tem vezes que não é possível sem pequenas alterações arquitetônicas. Então, na verdade, o dono da ideia, da concepção, né, do projeto é o arquiteto, mas a gente sempre busca ter essa conversa amigável, porque no fim, se o arquiteto não quiser mudar nada e não deixar eu inserir minha estrutura, não tem como, né? Tu tem que abandonar o projeto e dizer, olha, então não tenho como fazer. Então, a gente sempre acaba chegando a um acordo, né? Ou o cliente tem que intervir, caso o arquiteto não seja flexível. Em alguns casos envolve o cliente, né? Até por questão de custo. Eu posso dizer, então eu posso atender a tua solução, mas isso vai gerar tal consequência, vai necessitar um investimento maior. Daí pode entrar o cliente, né? Dizer, não, eu quero realmente o que o arquiteto propôs, nem que isso gere um custo maior, eu não me importo. Ou não, vamos atender a estrutura para que
caiba dentro do meu orçamento e fazer Essas alterações. essas alterações. Basicamente isso. Não sei se a gente respondeu. Sim. E outra vez? Não sei. Mais alguma dúvida? Pessoal que quiser também pode nos perguntar lá pelo Drops, quem ficar com vergonha de perguntar aqui. A gente está sempre respondendo questões lá, né? Então é só dar um grito que a gente conversa mais particular, né? Então, quem tiver alguma dúvida, alguma questão, pode chamar por lá. Júlia? Então, vamos finalizar. Queria agradecer muito a presença de vocês. Foi muito boa a palestra. Acho que agregou bastante conhecimento para todos. Obrigado por terem aceitado o nosso convite. E é isso. Nós que agradecemos pela oportunidade de falar um pouquinho aqui. Esperamos que tenha sido útil, né, para quem estava assistindo, ou para quem vir assistir depois. Claro, nós agradecemos a participação aí das duas. Foi uma palestra muito completa. Conseguiu passar bastante assim da relação do projeto estrutural, o que é feito atualmente, quais são as práticas e tudo mais. E agradeço a presença de vocês na semana acadêmica. Pessoal, a Drops Engenharia tem um perfil no Instagram, quem quiser seguir lá também, tá? @Drops de Engenharia. Então, tá, E gente. é isso. Muito obrigada. Muito obrigada, pessoal, pela atenção de todos. Uma ótima semana para vocês aí.